eu queria começar dizendo que eu fico feliz que nesse período do ano as pessoas se lembram de Jesus. Não é? Natal é tempo que todo mundo, eu vou dizer o mundo cristão, de forma geral, não é? Que engloba todos aqueles que se denominam cristãos porque creem em Cristo. Eles celebram, as casas estão adornadas com árvore de Natal, com luzes, as cidades, os prefeitos, né, decoram a cidade. Eu não fui ainda, mas acredito que o centro, as praças estão todas bonitas e iluminadas, com o objetivo de dizer, é Natal, né? Nasceu o Salvador, o Emanuel está conosco, como nós cantamos aqui em algumas canções, o Salvador chegou. Isso é bonito. É um período que as pessoas ficam sensíveis. Você vai falar alguma coisa em casa e, né, a partir dessa semana que é um prelúdio do que vai chegar aí as pessoas já ficam, não, calma, se controle. Nós estamos, é véspera de Natal, é semana de Natal. Se alegre. E já perceberam que existe muito isso, né, nas famílias, como se você tivesse que se comportar diferente, e até tem que ser mesmo, mas me parece que só nesse período, de toda forma, as pessoas estão mais abertas para esse período. Eu não sei, e essa aqui é uma pergunta, com interrogação, se realmente essas pessoas, a grande maioria, sabe o que está acontecendo. Se é apenas um festejo e um momento que as famílias se reúnem, os corações ficam mais quebrantados, se abre um pouco mais o bolso, o comércio fica contente, todo mundo ganha um presentezinho, tudo isso não tem problema. Mas, de fato, essas pessoas, será que nós estamos valorizando e dando importância de verdade para aquilo que realmente simboliza o Natal? Que é a pessoa de Jesus Cristo, irmãos. Porque se tudo isso for feito de forma festiva, sem a consciência, eu disse consciência, do que este evento aponta e para onde ele aponta e a quem ele aponta, é só mais um evento, é só mais uma festa, que bom que se reúnem, mas não cumpre o objetivo. Então eu penso e eu fico refletindo se o mundo sabe o que está fazendo ou se a multidão vai, é porque mamãe fazia e me ensinou, eu faço. Lembra dessa brincadeira, né? Por que você faz a galinha assim, nessa panela? É porque mamãe me ensinou que era nessa panela e cozinhava desse jeito. É uma tradição. Mas Natal não é uma tradição simplesmente. Natal é algo muito profundo, que pode mudar a vida das pessoas, porque Natal aponta para uma pessoa, e para a obra dessa pessoa. E é sobre isso que eu queria nessa noite falar, e eu não tenho nada contra o Natal, mas gostaria de que as pessoas entendessem. E a segunda pergunta é, e nós? Nós compreendemos como igreja a importância e a relevância daquele que o Natal aponta, do Salvador? Se eu perguntasse para você, você sabe quem é Jesus? Pastor, é óbvio, eu sou crente, eu sou membro dessa igreja. Você sabe qual é a obra de Jesus? Se eu continuasse a indagar se você sabe o que ele fez por você? Se eu continuasse e perguntasse, e você sabe a plenitude da obra que ele fez? Você sabe quem é ele e você sabe o que você representa para ele, o que você deve fazer para ele, e como você deve viver para ele? Essas são perguntas interessantes que a gente deve fazer. E eu quero então para isso, para pensar com os irmãos, pedir que você abra a sua Bíblia, e queria pedir que a mídia projetasse o texto de Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Eu quero ler do 13 ao 23. Colossenses 1, do 13. Oi, tá bom. Do 13 ao 23, que vai dizer assim, está muito alto aqui para mim, eu acho. Do 13 ao 23, vai dizer assim, presta atenção no texto. Ele nos libertou do império das trevas. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor,
no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Verso 16, preste atenção. O foco, eu vou ler esse texto todo, mas o foco é o verso 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, seja tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Presta atenção. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliou consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar? Pai querido e Deus amado, eu quero glorificar o teu nome pelo culto que o Senhor nos permite prestar nessa noite ao Senhor, por esta igreja, pelo povo dessa igreja, por aqueles que estão em algum lugar assistindo a transmissão desse culto. Senhor, em nome de Jesus, e viemos adorar o Senhor, glorificar o Senhor, e sedentos como criança que deseja amamentar-se da sua mãe, assim somos nós nessa noite. Sacie as nossas almas, supere as nossas expectativas, transforme as nossas vidas, Senhor. E por misericórdia, muda a nossa história. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Ficou ruim meu microfone. Mexeram de novo, ficou ruim agora. Pode voltar o que estava, por favor. Meus irmãos, esse texto é um texto... O pessoal aí atrás está me ouvindo direitinho, porque dá para ouvir. Alexandre, você que é uma referência do som, está ouvindo? Por favor, tá meio grave para mim. Eu já falei, eu tenho dificuldade com o som. Um pouquinho mais agudo, por favor. Esse texto é uma obra-prima de cristologia. Em nenhuma outra carta do apóstolo Paulo, ele se aprofunda, ele desvenda, ele abre tão profundamente aquilo que é a obra redentora na pessoa de Jesus Cristo. As cartas falam disso, mas nenhuma outra carta vai falar com tanta profundidade e também em resumo daquilo que Cristo representa para o mundo, para mim, para você, da obra de Jesus Cristo. Perceba isso. Nessa noite, meu objetivo é levar você a uma reflexão sobre quem é Jesus para você, o que você sabe sobre ele, sobre a obra dele, sobre o domínio dele, sobre aquilo que ele fez e está fazendo. E o que você, em contrapartida, oferece a ele e entende que ele merece. Então eu vou começar aqui a partir desse verso, e basicamente o verso, ou especificamente o verso 16, para que os irmãos possam entender. Meus irmãos, a Bíblia é muito clara quando fala da pessoa de Jesus como Salvador. 1 Timóteo 2, de 5 a 6, vai dizer assim: portanto,
há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem, o qual a si mesmo se deu em resgate de muitos, em resgate por todos, ou de muitos, testemunho que se deve prestar em tempo oportuno. Em Atos 4:12, a gente já leu isso na leitura responsiva, ele diz assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Cristo é apresentado como o mediador, o agente da paz, o reconciliador entre Deus e os homens. O texto no verso 16, é uma sumidade da obra de Cristo pelas nossas vidas. Então, Paulo escreve essa carta de uma cidade que não tinha muita relevância, de uma cidade e de uma igreja que ele nem era pastor. Epáfras era o pastor dessa igreja. Paulo, em uma de suas viagens, evangelizou esse homem, começou esse trabalho. Paulo não tem nem tanta intimidade, mas os apóstolos nos ensinam, as cartas nos ensinam, a Bíblia nos ensina o cuidado que um pastor deve ter, e os apóstolos tinham, em ajudar a igreja, e ensinar a igreja, e mostrar à igreja quais perigos ela está correndo. Então, o pano de fundo do escrito de Paulo aos Colossenses, que é uma daquelas cartas chamadas cartas da prisão, Paulo recebe informações que alguma coisa não estava bem nessa igreja. E Paulo estava preso, então era uma forma de, na ausência física, a carta era autoritativa, ela tinha a mesma autoridade da presença, dado a dificuldade de transporte, e nesse caso ele estava preso. Essa carta provavelmente, junto com Éfeso e Filemão, foram escritas, e Filipenses, chamada cartas da prisão. E Paulo tem um objetivo aqui quando ele escreve essa carta. Ele escuta que existia perigos na vida daquele povo. Esse é o contexto para que você entenda o que Paulo está querendo ensinar. E havia algumas situações, eu quero colocar aqui algumas para os irmãos entenderem. A primeira delas é o conceito judaico, que incentivava e ensinava e flertava, e até essa palavrazinha que está em moda, assediava o cristão convertido a voltar à prática judaica. Então, Jesus, veja, a pessoa de Jesus está aqui em xeque. Eles se converteram ao cristianismo porque ouviram a obra da cruz, tudo aquilo que o Senhor fez, que apontava desde o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, mas agora ele é o cumprimento de tudo aquilo, a consumação de tudo aquilo. Mas havia um ataque a esta igreja, que alguns estavam flertando, ensinando que para ser salvo era também preciso guardar a lei, praticar a lei. Esse era um dos problemas que essa igreja estava enfrentando. Mas qual é o problema? Todo. Então Jesus não é suficiente. Porque se você me pergunta, mas qual é o problema? Não era, a lei também não era de Deus e não era para os judeus. A lei apontava para a obra da redenção. A lei nunca pôde salvar, transformar e mudar a vida de ninguém. Então aqui nós temos um problema, e o apóstolo está preocupado com isso, porque ele falou: se vocês voltam a essas práticas, alguma coisa está errada. Então Cristo e a sua obra não é suficiente. Quando a gente pensa isso, a gente pode pensar que hoje em dia, talvez, muitas pessoas que frequentam igrejas mundo afora estejam, como eu falei de manhã, suplementando a vida espiritual com outras coisas que não seja Jesus, porque não é suficiente. A igreja chamada mãe na história suplementa e dá pelo menos 7 motivos pelos quais você tem que praticar para que você possa ser salvo. Porque a obra da cruz, a pessoa de Jesus, e nós estamos perto do Natal e todo mundo pensa e fala nele, não é suficiente. Então Paulo,
vai dizer, não precisa mais guardar sábado, nem festas, nem dieta, nem ser circuncidado. Porque Jesus já fez uma obra maravilhosa. É suficiente. Mas havia um outro ataque, porque os ataques não vêm numa única frente. Vêm em algumas frentes, que era, embora princípio dele, não havia um corpo já formado com todas as perspectivas, mas o gnosticismo já estava implantado. João combate, Paulo combate, era princípio dessa doutrina de heresia, mas já estava caminhando. Que dizia, gnóstico é revelação, uma revelação diferente, especial, e que para alcançar essa graça é preciso chegar a essa plenitude de perfeição, e eles tinham um conceito também da mediação dos anjos. Então agora nós temos o judaísmo e nós temos o gnosticismo ensinando a igreja ou tentando desviar a igreja da pessoa de Jesus. Hebreus abre a carta falando quem é Jesus, o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, e depois vai falar que ele é superior a anjos, a Moisés, à lei, depois lê Hebreus. Mas havia uma terceira situação, quando as pessoas leem e falam qual era o problema da igreja de Colossos. Perceba, a filosofia platônica era uma outra ideia, viviam ali no mundo grego-romano, que estava influenciando aquela igreja com dualismo. O que eles pensavam de forma resumida? O espírito é bom, a matéria é má. Se o espírito é bom e a matéria é má, então chegamos à conclusão que Deus não pode estar no corpo de um homem. E nós lemos aqui na pastoral que a irmã leu, que ele é 100% Deus e 100% homem. Vocês percebem? A supremacia de Cristo está estampada na mensagem que Paulo escreve a essa igreja para salvar essa igreja da destruição e sustentar essa igreja na base do Criador, que é Jesus Cristo, dizendo só Jesus. A epístola dos Colossenses é uma defesa da fé para salvar um povo de errar e cair, porque acredite, servir a Deus, estar dentro de uma igreja, sem entender quem é Jesus, o que Ele fez, o que Ele significa, a sua obra completa, não lhe trará os benefícios da obra redentora, se você não compreender, não entender e não viver. Cairá pingos, migalhas, mas jamais alguém que desconheça a obra de Cristo, porque não vai vivê-la, vai poder usufruir também da sua vitória. Então eu quero colocar aqui alguns pontos. A primeira é a centralidade que Paulo está colocando de Cristo na criação. Ele vai dizer, aí deixa o verso 16, por favor, porque nele foram criadas todas as coisas, a origem de todas as coisas. O texto afirma, leia aí, que nele tudo foi criado, mostrando que Cristo é o agente divino da criação. Ele não é apenas participante, ele é o agente divino da criação. Ele não apenas participou como parte do plano de Deus, ele é o próprio fundamento de tudo que foi criado. E isso muda tudo. Isso muda tudo. Gênesis 1:1 fala que ele estava lá. João 1:3 vai dizer isso. Meus irmãos, isso é muito sério. Quem você acha que é o agente da criação? Porque a ideia era colocar Jesus em um plano. Ninguém vai xingar ele. Ninguém vai dizer que ele não é Deus. Mas de uma forma que não é tudo isso. Há um problema nesse texto teológico de discussão de anos, de centenas, de milhares de anos, quando diz é o primogênito, como se as seitas dizem, usam esse texto que lemos para dizer, veja, ele foi o primeiro, significa que ele foi criado, reduzindo Cristo dentro da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Nenhuma outra pessoa da Trindade, escute isso é muito sério, que foi tão atacada e é atacada na história da igreja, senão a pessoa de Jesus.
Há mediadores e mediadoras e mediadores e mediadoras incansáveis. Há suplementação de livros e livros e livros incansáveis para dizer que a obra de Cristo, não nessas palavras e não explicitamente, que a obra de Cristo não foi e não é suficiente para a sua vida e para a vida da igreja. O que muda toda a história da vida humana, se não compreendido como a Bíblia relata. E a primeira coisa aqui é que ele é o centro, a origem de todas as coisas. Nada foi feito fora de Cristo. Tudo foi feito por Cristo. Ele é o agente de tudo que foi criado. Amém? Entenda, é como um arquiteto que planeja desenhar e ele detalha o edifício. Ele não apenas desenha, ele detalha o edifício. Cristo não apenas criou, ele é o arquiteto do universo. Ele fez tudo com detalhes, ele planejou tudo, não há nada fora do lugar, ele não errou nada, a cor da tinta, o ferro do pilar, nada, absolutamente nada, tudo Cristo fez e agiu como um arquiteto engenheiro na perfeição. Reconhecer cada detalhe da sua vida, vamos fazer uma aplicação? Que Cristo conhece cada detalhe da sua vida, que Cristo governa e conhece cada célula do seu corpo, é fundamental para que você sirva a Deus. Porque não há nada na sua vida, não há nada na criação, não há nada no universo que esse Deus não tenha feito e criado pelo seu poder e para a sua glória. Por isso, submeta os seus planos a Ele, pois Ele é a fonte da existência. Ele é a fonte da existência. Nada existe por acaso. Tudo tem origem na pessoa de Jesus. Se alguém prega, se uma igreja prega, se um pastor prega, se qualquer pessoa prega coisa parecida com isso, e parecido não é igual, anátema. Não creia. Porque se é Natal, eu creio, ele veio, o Emanuel chegou para a redenção do homem. Esse Emanuel representa toda a criação, porque foi ele quem criou, e Paulo deixa isso claro. Mas ele vai falar alguma coisa ainda nesse texto, acompanha aí o verso 16. A criação, em que aspecto dela? Ele vai dizer a visível e a invisível. A abrangência do poder criativo de Deus em Cristo visa céus e terra. Por isso que ele diz visíveis e invisíveis. Isso inclui desde o sistema cósmico até o mundo espiritual. O texto dá todo o poder e soberania a Cristo, é uma defesa, é cristologia pura na veia. Tudo foi feito por Ele. Mais que isso, Ele é a criação, Ele é o Criador. A abrangência disso é que Deus, além de ter feito tudo, todas as coisas, Ele tem um poder criativo dos céus e da terra. Sabe o mundo espiritual, que a gente não pode ver, mas pode sentir os efeitos? Foi Deus que fez. Sabe o mundo físico que você olha? Foi Deus que fez. Paulo faz questão de dizer tudo, visíveis e invisíveis. Como um artista que cria, pensa num artista que cria a sua obra, a obra que vemos. Mas existe uma ideia por trás daquela obra que nós sentimos quando olhamos. Cristo, Ele fez tudo para que os homens entendessem. Ele fez céus e terra. Ele governa sobre céus e terra, as que você vê e as que você não pode ver. Nós precisamos ter uma consciência do mundo espiritual. Sua vida não é apenas física, mas envolve batalhas e propósitos espirituais. E é por isso que o crente deve sempre, quando passa pelas situações dessa vida, imaginar e pensar: ora, Deus está no controle de tudo, Deus criou céus e terra. Não é só aqui, Deus tem planos, Deus governa, Deus domina. Não é só o que eu vejo, é o que eu não vejo também, é aquilo que não é tangível também. E isso é maravilhoso. A criação de Cristo vai além daquilo que os teus olhos podem ver. Por isso nós devemos reverenciar, adorar, servir e glorificar a esse Deus. Porque
o texto é maravilhoso, e Paulo chama aquela igreja ao prumo, ao rumo, e fala, não entrem, não caiam nessas coisas. Mas uma terceira situação que está colocada no texto é a hierarquia do universo. Verso 16 está aí, ele vai dizer, as referências do trono de dominações, veja aí, principados e potestades, indica que até os poderes espirituais estão submetidos, sujeitos a ele. Efésios 1, 21 a 22 vai falar sobre isso. O que Deus não governa, o que Cristo não tem controle. Mas se Ele não é Cristo, se Ele não é Deus também, se Ele não é o gerador, o criador, o arquiteto, aquele que fez céus e terra, ora, se Ele não é isso, se Ele não é o que Ele é, então Ele não vai controlar. Então os seus poderes, Ele é limitado. Mas a Bíblia diz que há uma hierarquia. E Paulo vai dizer que ele domina tronos, principados e potestades. Quando nós dizemos, Deus coloca reis e tira reis, porque a Bíblia diz, faz subir e faz descer a sepultura, é exatamente o que o texto está dizendo. Quando a gente diz o prefeito toma suas decisões, mas não a parte de Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas, seja governador, seja presidente, seja qualquer pessoa nesse universo. Porque o texto está dizendo que este Cristo que servimos, que você serve, que celebramos nesses dias e que o mundo está comovido pelo chamado Natal, ele tem poder sobre tudo. Por isso o crente não pode achar, por causa dessa ou daquela situação, que Deus, como se Deus não tivesse controle, ou como se Deus estivesse a parte disso, ou as coisas estivessem acontecendo a parte de Deus. Isso não é verdade, irmãos. Mesmo que seja tragédias, Deus está no controle de tudo. E o crente tem que ter consciência disso. Essa é a revelação do verdadeiro Cristo no coração da igreja. Daquele que não falha, que nunca falhará. E você pode pensar em um reino, em um rei. Uma vez eu ouvi numa pregação em Brasília, essa pessoa morava na Inglaterra, no Reino Unido, e trouxe uma pregação para a gente, era um congresso de pastores, tem muitos anos. Ele dizia, talvez as coisas que eu diga aqui para vocês, e talvez alguns textos da Bíblia que vocês leiam, vocês não tenham plena consciência, sabe por quê? Porque vocês não vivem numa monarquia. Ele diz, eu vivo numa monarquia, eu sei exatamente quando a Bíblia fala sobre um reino, sobre um rei, sobre os súditos, porque eu estou debaixo de um governo que é monarco. Eu comecei a pensar naquilo. E ele diz, e o súdito sabe como se comportar, porque o rei domina, como um rei domina sobre todo um reino. Um rei domina sobre todo o reino, sobre todo o país, sobre todos e tudo. Assim é Jesus. Ele domina. A hierarquia dele é plena, nada foge, ele está no controle de tudo. Você sabe disso? Confia nisso, que ele é o rei soberano. O que aprendemos aqui, nesse ponto, é que devemos confiar na soberania do governo de Cristo, em todas as coisas. Não há poder que escape à sua autoridade. Não há poder que escape à sua autoridade. Cristo não apenas criou o universo, Ele é rei sobre o universo. Aleluia. Ele não apenas criou, Ele é rei. Não, mas na história bíblica e na história secular, muitos acharam e ainda se acham que tem poder demais e que reina absoluto. Herodes tinha medo disso, quando manda matar as crianças. Muitos reinos e reis tiveram medo, porque eles queriam, eu sou supremo, e aí por que está com medo? Porque existe um que é rei dos reis e senhor dos senhores, e é Jesus Cristo. Quando pensamos em Natal, pensamos na pessoa de Jesus, nós precisamos entender isso, igreja, e viver isso. Cristo não apenas criou o universo, mas Ele reina sobre ele. Mas ainda Paulo aqui, nesse versículo, falando sobre a pessoa de Cristo, ele vai dizer que Ele é o sustentador de todas as coisas. Veja aí no verso 16, tudo foi criado por Ele.
Ele sustenta toda a criação. É por Ele, por Ele. Mostra que Cristo não apenas criou, mas Ele continua sustentando tudo pelo seu poder e sua palavra, Hebreus 1:3. E é por isso que eu gosto e repito várias vezes, e a gente fala isso no concílio de pastores. É uma frase de Gruden, o pessoal que está aí no seminário, se preparando, que diz assim: Ele é espírito bom, pessoal, que em santo amor criou, sustenta e governa todo o universo. Cristo, Paulo está dizendo que o Senhor, Ele sustenta todas as coisas. Não cai tudo porque Deus está sustentando. O mundo não acabou ainda porque Deus está sustentando. Irmãos, vocês sabem que se 1 milímetro para lá, nós congelamos se o sol for. E se alguns milímetros para cá, nós queimamos se o sol vier. Mas sabe quem diz, fica aí e não vai nem para cá e nem para lá 1 centímetro? É Deus que sustenta na pessoa de Jesus. Irmãos, isso é muito sério. Entender isso é fundamental para a fé. Por que nenhum planeta se choca com a Terra? Por que de vez em quando aqueles que da ciência estudam isso falam, mas tem um asteroide vindo, mas não vai bater. Não há esse perigo. Sabe por quê? Porque o crente sabe que este Criador sustenta e governa todo o universo. Amém? Isso é maravilhoso. Como um maestro, maestra, que rege o seu coral e diz, suba, desça, plane, é assim assado. Jesus está regendo todo o universo e dizendo como, quando, em que proporção. Esse é o Cristo que se manifestou naquilo que chamamos Natal. É a Ele que você serve. É a Ele que nós servimos. Ele é soberano. Sem Cristo, tudo desmorona. Com Ele, tudo se sustenta. E qual é o propósito dele sustentar tudo que existe? Para que em Cristo seja revelado a glória, e a glória seja... Romanos 11, 36. Por que ele faz isso? Para que o mundo todo, os homens e tudo, todos, saibam que a glória é para Ele. Sabe essas canções que cantamos aqui? Todas elas, de alguma forma, falaram sobre isso. Desse governo desse Jesus. E às vezes a gente, de qualquer coisa, a gente se fragiliza, a gente fica com medo, a gente escuta uma notícia. Eu gosto de escutar notícias, mas eu não me choco com essas notícias, porque eu falo, olha, se tiver que acabar é porque o Senhor permitiu. Se não acabar é porque Deus não permitiu, porque ninguém vai apertar botão sem Ele mandar, sem Ele permitir. Porque Ele é o maestro de todo o universo. E por que Ele faz isso? Para a glória do seu nome. Todo mundo assiste filme, ou quase todo mundo, já assistiu algum filme marítimo, que são filmes muito bons, né? Aqueles desastres, ou cruzeiros. E provavelmente você já viu algum farol, aqueles faróis que ficam no meio do mar. A intenção daquele farol é apontar para dizer àquele navio que aquele é o caminho. Jesus é o grande arquiteto, o que sustenta, o maestro do universo, para dizer, eu sou, a glória é minha, porque sou eu quem dou a luz, sou eu quem clareio tudo. Então, para Ele, seja toda a honra e toda a glória. Servir a Jesus com essa consciência muda toda a sua caminhada com Ele. Ele é este farol. Os homens estão vendo o sol nascer, o sol se pôr, a lua levantar. Os homens estão vendo os mares, os rios, os animais, a comida que come. Os homens, pela observação, deveriam, como Paulo diz aos romanos, deveriam entender isso e dizer, glória seja o nome do Senhor. Mas os homens não fazem isso. Eles reconhecem um farol que aponta o caminho, mas eles não estão reconhecendo a glória de Cristo que está brilhando
e como um maestro, sustentando tudo e regendo tudo. Nesse ponto, cabe uma pequena reflexão. Você tem deixado Deus sustentar a sua vida na pessoa de Jesus Cristo? A mostrar através da sua vida que a glória deve ser dada a Ele e Ele deve ser glorificado, e isso pode ser através da sua vida e deve ser. Esse é o espírito de Natal. Mas ainda, meus irmãos, o Senhor sustenta tudo e todo o universo para a glória da sua própria vida, da sua pessoa, para que Ele seja glorificado. A suficiência de Cristo é o terceiro, eu estou indo para o fim. O texto sagrado, ele é suficiente para todas as necessidades da criação. Nada está fora do alcance do seu poder sustentador. Filipenses 4:19, pode pôr aí. Como uma planta precisa de luz para crescer bem, e aqui eu tenho um caso de 2 plantas que a gente tinha aqui nos vasos e nunca pegava porque ela estava fora do sol. Assim, dessa mesma forma, precisamos de Cristo para que a nossa vida floresça. Então não é só saber que é Natal e que um Salvador, mas minimizar, não entender a grandeza e o poder desse Salvador. Por isso, esta é uma obra-prima da cristologia que Paulo faz aqui, defendendo essa igreja e dizendo: deixa eu dizer para vocês quem é Jesus e o que Ele fez. Vocês não precisam de judaizantes, nem de gnosticismo, nem caiam no platonismo, porque Jesus é suficiente. Você só precisa de Jesus na sua vida. Busque Cristo como fonte de tudo o que você precisa, física e espiritual. Pare de achar que aquele ou aquela, aquilo ou aquele outro vai salvar a sua vida. Igreja foi chamada para viver para Deus, por Deus, e depender dEle em tudo. O trabalho que você tem, a comida que você come, o ar que você respira, Ele é a fonte que lhe sustenta, não é outro. Em Cristo encontramos tudo o que é essencial para uma vida plena e piedosa. Eu vou terminar, mas o texto ainda vai dizer, coloca o verso 16, é para Ele. Foi por Ele, mas vai dizer, é para Ele. Tudo existe para a sua glória. O propósito final de todas as coisas é glorificar a Cristo. Ele é o alvo de tudo. Salmo 19, verso 1 fala sobre isso. Salmo 19, verso 1 vai falar sobre isso. Assim como um poema existe para expressar a arte do poeta, a criação existe para glorificar ao Criador. E você é criação. Você não é criador, você é criação. E sabe por que Deus te chamou? Sabe que você vai celebrar o Natal esse ano com consciência de quem Ele é e quem você é. E o que Ele requer de você. E a grandeza do seu poder, a imensidão da sua glória. Viva para a glória de Cristo, com um propósito, não vazio, mas totalmente dedicado a Ele. A redenção como propósito da sua suprema graça. Verso 16, ele vai dizer, a criação manchada pelo pecado, e nós começamos a ler a partir do verso 13, Ele nos libertou do império das trevas. Olha, esse texto é maravilhoso. Ele vai dizer assim, que o pecado manchou, mas Ele tem um propósito de restaurar na pessoa de Jesus. Romanos 8, 20 e 21. Nós somos como um vaso que quebrou na mão do oleiro, ou um acidente aconteceu. E Cristo é essa pessoa. O texto vai dizer que Ele está reconciliando o quê? Olha o texto que lemos, Ele está reconciliando o quê? Todas as coisas. Deus está reconciliando na pessoa de quem? De Jesus. Perceba a importância da pessoa de Jesus e na história por que Ele é tão atacado. E diziam dos homens a centralidade de Cristo. E a igreja às vezes fica, não, é tudo igual, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. A pessoa de Jesus. A Bíblia diz que Ele reconciliou todas as coisas. Um vaso que é restaurado tem muito mais valor do que aquele que estava perfeito. Acontece que aqui não existe vaso perfeito.
Cristo veio restaurar a sua vida, restaurar a sua emoção, restaurar a sua vida espiritual, restaurar. Deus pode restaurar cada área da sua vida, irmão. Deus foi quem tirou aquele pecado. Deus é quem está libertando você e dando forças a você a largar aquela mania pecaminosa. Deus é quem está te dando olhos bons. Jesus é quem está mudando sua história. Porque o texto vai dizer que na pessoa de Jesus, nós somos reconciliados. Do império das trevas somos tirados. E chamados para o Filho do seu amor. É pouco? Não, não é pouco. Esta é a pessoa de Jesus. Esse é o Natal que se fala. E que poucos conhecem. Esse é o Cristo que servimos. O universo está quebrado. Mas a Bíblia diz que o artesão do universo, que é a pessoa de Jesus, ele está em amor e em bondade, reconciliando em Cristo toda a criação, irmãos. Reconciliou a nós, está reconciliando os homens. O chamado aqui, nesse ponto, é entregar a sua vida e cada pedaço da sua existência e áreas da sua vida para o Senhor. Porque aqui ninguém é Gabriela, nasceu assim, vai morrer assim. Deus pode, Ele faz, Ele reconcilia, Ele conserta, Ele transforma. Amém? Todas as coisas. Cristo transforma o caos em propósito eterno. Chamado à submissão. Eu termino aqui. Viver para Ele, pode vir os músicos, viver para Ele significa render-se completamente à sua vontade. Mateus 6:10 vai falar sobre isso. Assim como um servo se curva diante do seu rei, nossa vida deve estar em submissão total a este rei chamado Jesus. Examine sua vida de verdade. Centre ela na pessoa de Jesus, submeta-se. Cada área não é só aquilo que você quer, não, é cada área da sua vida. O maior privilégio de um homem é viver para o plano de Cristo. E nós aprendemos aqui nesse texto sobre a supremacia de Cristo, o controle de Cristo, o poder criativo de Cristo, a piedade de Cristo, a reconciliação de Cristo nos corações. Para que possamos, quando falar é Natal, eu entreguei minha vida para Jesus, a gente entenda e saiba quem é esse Jesus que nós servimos. Para que a gente não caia em armadilha e não fique buscando nesse, não fique buscando nesse ou naquele um motivo ou um apoio, moletas. Deus tira a moleta da igreja, porque Ele é o teu sustentador, o teu provedor, o teu Senhor, o teu Salvador. Amém? Eu convido a igreja que fique de pé nessa noite. Qual é a resposta que você vai dar para Jesus? Talvez você não esteja sendo atacado como a igreja de Colossos, nos mesmos pontos de heresias escancaradas, sutis muitas vezes, que tenta te enfraquecer. Leite na água enfraquece o leite. Tem alguém aqui que entende muito de leite, que bebe bastante leite todo dia, meu irmão Alexandre. Hã? Não, o leite que ele bebe é leite bom. É leitinho da vaca ali tirado na hora. Mas se o dono da vaquinha todos os dias fala: espera aí, Alexandre, deixa eu te dar, vou pegar o leite, e no meio do caminho para render o leite jogasse água, Alexandre estaria bebendo leite, sim ou não? Sim. Mas era leite puro? Não. O que Paulo está dizendo para essa igreja, falou: por favor, desejem beber o leite puro, o Cristo revelado, o Criador, o sustentador, o que governa tudo, aquele que nada mais você precisa, somente dele. Por isso Ele criou, é tudo por Ele, é tudo para Ele. E você vai cantar e vai pensar de forma diferente a partir desse texto.
Eu tenho certeza disso. Enquanto nós cantamos uma canção, reflita na letra dessa música. Eu tenho certeza que hoje, a partir dessa reflexão, você vai pensar diferente sobre esse texto, sobre esse Salvador, sobre este Jesus, que o mundo está se preparando para em uma noite celebrar e se confraternizar. É muito mais que isso. É louvor e glória ao nome do Senhor. Vamos louvar a Deus.